Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton e hoje eu vou trazer para vocês os 10 maiores picos do Brasil. Sem perda de tempo, vamos lá! O 10º pico mais alto do Brasil é o Pico Três Estados. Ele fica localizado na Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Daí o seu nome. O Pico Três Estados fica localizado nos municípios de Passa Quatro, em Minas Gerais, Resende, no Rio de Janeiro, e Queluz, em São Paulo. O 9º pico mais alto do Brasil é o Pico Pedra do Sino de Itatiaia, com 2.670 metros de altitude. Fica localizado na Serra da Mantiqueira, no estado de Minas Gerais, na divisa dos municípios de Itamonte e Bocaina de Minas, fazendo parte também da parte alta do Parque Nacional de Itatiaia. O 8º pico mais alto do Brasil é o Morro do Couto, 8º ponto de maior altitude do Brasil, com 2.680 metros de altitude. O Morro do Couto se localiza na Serra das Prateleiras, no estado do Rio de Janeiro, também integrando a parte alta do Parque Nacional de Itatiaia. O 7º maior pico do Brasil é o Monte Roraima, com 2.739 metros de altitude. Está localizado na Serra de Pacaraima, na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Seu relevo é uma meseta, pois o monte tem suas formas parecidas com a de uma mesa. Suas terras estão distribuídas da seguinte forma: 5% em território brasileiro, 10% na Guiana e 85% na Venezuela. A porção brasileira integra o Parque Nacional do Monte Roraima e a porção venezuelana pertence ao Parque Nacional Canaima. O 6º pico mais alto do Brasil é o Pico do Cristal, com 2.769 metros de altitude. O Pico do Cristal está localizado na Serra do Caparaó, no Parque Nacional do Caparaó. Fica no município de Alto Caparaó, no estado de Minas Gerais. Seu nome se deve ao fato da presença de quartzo em sua formação. O 5º pico mais alto do Brasil é o Pico das Agulhas Negras, com 2.791 metros de altitude. Também é o maior pico do estado do Rio de Janeiro. Localiza-se no Parque Nacional de Itatiaia, na Serra de Itatiaia, entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mais especificamente, entre os municípios de Itatiaia, no Rio de Janeiro, Resende, no Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas, em Minas Gerais. Fica também na parte alta do Parque Nacional de Itatiaia. O 4º pico mais alto do Brasil é a Pedra da Mina, com 2.798 metros de altitude. Fica localizado na Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. A Pedra da Mina é o 4º ponto mais alto do Brasil e também o maior de São Paulo. O cume da Pedra da Mina é a tríplice divisa entre os municípios de Queluz e Lavrinhas, em São Paulo, com Passa Quatro, em Minas Gerais. O 3º pico mais alto do Brasil é o Pico da Bandeira, com 2.892 metros. Este é o maior pico de toda a região sudeste do Brasil e possui a 3ª maior altitude de todo o território brasileiro, exatamente 2.892 metros. O Pico da Bandeira está localizado na Serra do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, mais especificamente no Parque Nacional do Caparaó. Seu nome se deve ao fato de que Dom Pedro II, no ano de 1859, ordenou a fixação da bandeira do Império em seu topo. O 2º pico mais alto do Brasil é o Pico 31 de Março, com 2.972 metros de altitude. Fica localizado na Serra do Imeri, entre Amazonas e Venezuela. O Pico 31 de Março é o 2º maior ponto do relevo brasileiro, apresentando 2.972 metros de altitude. A parte brasileira pertence ao município de Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas. Contudo, São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais próxima. Este pico faz parte do mesmo maciço do Pico da Neblina, estando a apenas 687 metros deste. E chegamos agora ao pico mais alto do Brasil, Pico da Neblina, 2.993 metros de altitude. O Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil, apresentando exatamente 2.993 metros de altitude.
Está localizado na Serra do Imerê, no Planalto das Guianas, estado do Amazonas, na fronteira entre Brasil e Venezuela. O pico empresta seu nome ao Parque Nacional do Pico da Neblina, onde está localizado, juntamente com o Pico 31 de Março. Seu nome se deve ao fato da parte superior de seu pico ficar a maior parte do ano encoberto pela neblina. E esses são os 10 picos mais altos do Brasil. Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, caso você tenha gostado do vídeo. Thank you very much. Fui.